Eu já vou avisando, tem spoiler sim nesse vídeo, tá? Então me desculpa, assista esse vídeo depois que você assistiu o dorama, ok? Annyeonghaseyo! Chanan Karaunida! Olá pessoal, eu sou a Carol, bem-vindos ao meu canal. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo, que seja um ano muito bom, que 2021 seja um ano incrível pra nós. E cheio de doramas bons pra gente assistir também. Fiquei um pouco afastada do canal porque precisava recuperar a minha saúde, mas agora que eu estou melhorando, eu estou de volta. E hoje nós temos uma resenha de um dorama que eu acabei de terminar e que eu tô muito animada pra conversar sobre ele, porque ele é um dorama incrível, e o nome dele é My Mister. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou contar um pouquinho nesse vídeo sobre os personagens, e sobre a trama em si, e o que eu gostei, o que eu não gostei. E no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu aprendi com esse dorama, porque foi muita coisa. Antes de começar, eu já queria te convidar para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like e fazer a parte dessa família MV Dramas, porque nesse ano vem muito conteúdo por aí, ok? Ok, so let's go to the video! Então eu vou trazer algumas informações sobre o dorama, que são informações que eu gosto de saber e que eu gosto de ler, e que eu acho que vão ser muito pertinentes pra gente conhecer um pouquinho sobre esse dorama. O dorama se chama My Mister, ele também, em coreano, ele se chama Noi Ajoshi. Ele é um dorama coreano, ele tá disponível na Netflix pra gente assistir. Tem cerca de 16 episódios de 1h20 cada um, 1h27. Alguns são mais longos, outros são mais curtos. O primeiro episódio, por exemplo, é mais longo, mas os próximos eles são um pouquinho mais curtos. O diretor desse dorama foi o Kim Won-sun e o Kang Song-woo. Foram dois diretores combinados pra fazer esse dorama. E foi escrito pelo Park Hae-young, que é o mesmo escritor de Another Miss Oh. Agora eu não tô na dúvida se esse é um nome feminino ou masculino. Depois eu vou pesquisar e eu coloco aqui pra vocês no box de informação. Esse dorama ele foi produzido pela TVN, então a gente sabe que a TVN gosta de doramas um pouco mais introspectivos, um pouco mais assim, né, de pensar, de mexer com a cabeça, e ele é um dorama também da TVN. Ele foi lançado do dia 21 de março a dia 17 de maio de 2018, é um dorama recente, com 3 anos agora que nós estamos em 2021. Então, um breve resumo sobre o dorama, né? O dorama conta a história de um homem que tá suportando a vida, tá suportando o peso da vida, e ele tá na faixa dos 40 anos, e não tem muita felicidade de viver. E conta também a história de uma mulher, na casa dos 20 anos, que por muitas experiências difíceis, por uma vida muito difícil, também tá suportando a vida, carregando o peso da vida. É um dorama dramático, é um dorama orgânico, ele mostra a construção dos personagens episódio a episódio. É algo que acontece devagar, sabe? Ver o personagem, como ele se evolui na hora que ele tá passando por um problema, e aí ele não consegue assimilar, e aí tem algumas cenas que mostram ele tentando raciocinar. A cena que mais mexeu no meu coração, assim, foi uma cena já no episódio final, que ele vai no mercado, compra algumas coisas pra comer, volta pra casa, e ele faz um ramyeon e pega algumas coisas da geladeira pra comer, e aí ele começa a comer, e aí vem aquela vontade de chorar. E aí ele segura a vontade de chorar. E aí ele levanta e fala, e tipo, fica assim, não vou comer mais isso aqui. Aí ele joga tudo fora, lava o lixo, separa o lixo certinho. Aí ele anda pela casa, senta no sofá, liga a TV, dá play no futebol, e ele começa a olhar as coisas e começa a chorar. Tipo, aquela vontade de chorar, ele não consegue aguentar e ele chora. Bom, enfim, essa foi a cena que mais me chamou a atenção. Por ele ter esse olhar, sabe? Esse olhar mais detalhista sobre o momento, sobre a cena. Aí vem uma luz, aí a cena ela tem uma coloração que dá aquela conotação de algo ser mais dramático, algo mais pesado, algo mais, sabe, introspectivo. Então, esse dorama é assim. Então agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre cada personagem, um pouquinho da característica dos personagens, isso pra você pegar a vibe do dorama. Eu vou começar pelo Park Dong-hoon, que é interpretado pelo Lee Sung-kyu. Esse personagem é o personagem principal do dorama, que é o cara de 40 anos. Ele é casado e tem um filho. Ele é casado com uma advogada, e o filho dele atualmente mora nos Estados Unidos, mas ele é muito cansado na vida. Ele não tem expressão, ele não tem vontade, ele vive a vida sem mais nem menos, sabe? Como se não tivesse graça pra viver.
Ele não sente vontade de nada. Ele acorda de manhã, ele toma banho, ele come, vai pro trabalho. Daí ele trabalha o dia inteiro. Daí, depois de trabalhar o dia inteiro, ele volta pra casa, come, arruma a casa. Ou às vezes ele passa no bar, come com os irmãos dele, toma bebida, né, com os irmãos e com os amigos. Ele tem 2 irmãos, que já são adultos, e tem vários amigos do bairro onde ele mora, e ele bebe com eles, e bebe um pouco ali, dá uma risadinha, volta pra casa. E você vê no início do dorama que ele é muito... Ele chega a ser depressivo até. Porque ele tá cansado, sabe? Ele tá exausto. Sabe aquela pessoa que você vê e você sabe que ele tá cansado na alma? Que ele tá, tipo assim, sabe? Está carregando tudo com a barriga porque não consegue ver os problemas que estão acontecendo. Tenho comigo que ele, sim, é um personagem que tem características de depressão, porque eu me identifico muito com ele. E eu consigo ver como ele tava carregando há muito tempo os problemas da vida nas costas, de tentar ser um bom marido, um bom empregado, um bom filho, um bom amigo. Só que chegou um ponto que ele tava cansado, sabe? A vida tá muito pesada pra viver. Esse personagem tá sendo traído pela esposa dele. E a esposa dele está traindo ele justamente com a pessoa que ele menos gosta, o chefe dele. E tem um porém. O chefe dele, que é o CEO da empresa, ele era calouro do Dong-hun, né? Tem essa questão nas faculdades coreanas, né? Que você ser o sambae, ter o calouro e ter o veterano. No caso, o Dong-hun era o veterano desse chefe dele. Ele trabalhava numa construtora chamada Samsan, que é uma construtora mesmo de prédios e faz toda a questão da arquitetura, a estruturação do prédio e tudo mais, e constrói e acompanha pra ver se tá tudo certo. Então ele trabalhava como engenheiro estrutural. Ele gostava de trabalhar na parte do design, né? Da estruturação do prédio. Só que por conta do chefe dele não gostar dele, né, desse CEO não gostar dele, ele moveu o Dong-hun pra equipe de segurança da empresa. Então a equipe dele era super reduzida, era 4 pessoas só, e ainda assim com 4 pessoas eles conseguiam trabalhar muito bem, conseguiam bater as metas, que era coisa que o CEO não queria que ele conseguisse, né? Porque qual é a ideia do CEO, né? Já vamos falar sobre o CEO então, que é o Do Jun-hyun. O CEO, ele era egocêntrico, o típico CEO, egocêntrico, nariz empinado, não fala com ninguém, manda em tudo e todo mundo tem que falar com ele. Inclusive, acho uma coisa interessante nele, que ele é um homem de etiqueta, ele fala baixo com as pessoas, ele só fala alto quando ele tem que repreender alguém, mas ele fala baixo, ele fala firme, e ele é aquele tipo de chefe que é o chefe que você tem medo, não é o chefe que você respeita. Que é diferente, né? De você ter um chefe que você respeita e gosta, de um chefe que você tem medo. Não sei se vocês já passaram por isso na vida, mas existe. E ele estava em um relacionamento com a Kang Hoon-hee, que é interpretada pela atriz Lee Ji-ah. A Yoon-hee, ela era a esposa do Dang-hyun. Essa personagem, ela tava traindo o Dong-hun como CEO, né? Então tinha essa trama da qual acontecia, só que o Dong-hun não sabia que acontecia. Então vamos falar de uma próxima personagem, porque aí vocês vão entender. Temos a personagem Lee Ji-an. A Lee Ji-an é interpretada pela atriz Yoo, que foi uma das minhas personagens favoritas pela complexidade que essa personagem tem. Ela foi abandonada pela mãe quando pequena, e a mãe fez vários empréstimos com vários agiotas, e os agiotas pra ela fazer os pagamentos. A mãe subiu no mundo, ela tinha uma avó que não andava e era muda, e elas falavam em linguagem de sinais. Foi bem legal essa parte também no dorama, gostei bastante disso. E aí ela tem uma dívida muito grande que a mãe dela deixou pra ela, inclusive ela tem um passado obscuro que ela não fala pra ninguém, porque as pessoas julgam muito ela por causa disso. Ela matou um cara, um agiota, que certo dia esse agiota foi cobrar elas na casa delas, né, ela e a avó, porque a mãe sumiu e ela também o pai também sumiu. Quando ele foi cobrar, ele começou a bater nela, bater na avó, batia muito na avó, que tava debilitada, não consegue andar, e era muda, e não tinha como ninguém se defender, e a Diane foi lá e matou ele, muito nova, né, quando ela tava na escola. E ela foi inocentada pela justiça, mas ela sempre teve esse passado de assassina, né? Por mais que tenha sido legítima defesa. E essa personagem, tanto quanto o Dong-hun, é uma personagem complexa, porque ela é muito introspectiva. Ela é daquela personagem que, no início, ela não chora muito, ela é calculista, ela é fria, mas ela é calculista, ela é fria porque ela tem que ser calculista e ela tem que ser fria, porque ela tem que pagar a dívida, então ela trabalha muito, tem muitos empregos, mas ainda assim ela é uma personagem forte, determinada, ela é muito inteligente, ela é muito decidida.
Qual que é a trama do dorama? A esposa do Dong-hoon tá traindo ele com o CEO Jun-young, certo? Eles estão num relacionamento escondido e todos os dias eles se encontram num hotel, enfim, blá blá blá. Qual que é a ideia do Jung-hyun? A ideia dele era transferir o Dong-hoon pra equipe de segurança, pra que ele fizesse algum erro, alguma coisa pra ser demitido. Só que nesse meio tempo ele não cometeu nenhum erro nem nada. E ele acabou não sendo demitido. Então o que ele fez? Como a Dian entrou na empresa como uma temporária, né? O Dong-hoon contratou ela pra ser uma temporária que trabalha em algum serviço de secretaria ali dentro da empresa. A Dian acabou ficando sabendo que estava tendo esse relacionamento entre a esposa do Dong-hoon e o CEO da empresa e ameaçou o senhor da empresa pedindo dinheiro para ele. Em troca, ela faria com que o Dong-hoon fosse demitido da empresa e o outro diretor fosse demitido para que o CEO conseguisse o que ele queria. E o que ele queria era se casar com a esposa do Dong-hoon e continuar como dono da empresa lá, como chefe da empresa. É um dorama bem confuso, é bem dramático, porque chega num ponto da história que o Dong-hoon descobre que ele tá sendo traído. Você fica naquela, e agora o que vai acontecer? Pelo menos eu fiquei assim, o dorama ele é pesado, então eu demorei muito pra terminar, porque eu fiquei triste, sabe? Eu consegui pegar tanta vibe do dorama que eu fiquei triste, eu fiquei cabisbaixa, eu fiquei, tipo, chateada, porque... tipo, era muito pesado. Você via que o Dong-hoon, ele tava cansado, sabe? Tava sofrendo, mas ele tava sofrendo calado. E a Dian também a mesma coisa. A Dian, ela teve que tomar muitas decisões. Eram decisões difíceis de ser tomadas. Mas ela precisava pagar os agiotas, porque ela não tinha um minuto de paz. Gente, tem algumas cenas que ela aparece com o olho roxo, com a mão quebrada, com o dedo quebrado. E algumas cenas dela tomando café instantâneo que ela roubava da empresa. Ela não tinha condições de comprar comida, porque todo o dinheiro que ela ganhava trabalhando temporário e trabalhando lavando pratos, ela guardava pra fazer o pagamento dos agiotas, que era um valor muito caro, muito caro. No meio do dorama acontece muita coisa, e a Dian, ela se junta ao CEO pra poder demitir o Dong-hoon e causar algum escândalo pra ele sair da empresa e se divorciar, e o CEO e a advogada terem finalmente um final feliz, né? Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ela colocou uma escuta no celular do Dong-hoon e ela sabia tudo o que acontecia com o Dong-hoon. E nesse meio tempo, a Dian se apaixonou pelo Dong-hoon, gente. E ela se apaixona por ele pelo dia a dia, em plano do CEO com ela. É que ela saísse pra comer com ele, conversasse com ele, até chegar a namorar ele, pra ter um escândalo e ele ser demitido. Então aí, a Dian, ela começa a pedir ele pra pagar uma janta pra ela e pagar sur, também, como é o nome de sur em português? Cerveja e soju. E aí eles começam a ter um relacionamento aos poucos, assim, de comer junto, sabe? Comer junto, beber junto, porque ela sempre pedia e ele era uma boa pessoa, ele não dizia não. E aí ela começou a ir percebendo, ouvindo ele todos os dias na escuta e comendo com ele de vez em quando, o quanto esse cara era uma pessoa boa. Não é um dorama romântico, ele não corresponde aos sentimentos dela, tanto que no final do dorama ele ainda continua casado, depois dele descobrir que foi traído, depois de resolverem todos os problemas da traição, resolverem os problemas com o CEO e outras coisas mais. E foi uma decisão deles em conjunto. No final do dorama eu acabei entendendo porque eles ficaram juntos, mas assim, esse é um dorama que eu amei, mas ele é um dorama pesado, assim. Eu achei um dorama pesado porque eu pude ver os sentimentos de uma pessoa depressiva nos dois personagens. Nela, pela vida difícil, cansada e complicada. E nele, que mesmo tendo uma vida fácil, uma vida farta, irmãos, a mãe viva, uma esposa muito bonita, um filho, ser gerente, ser uma pessoa de boa postura dentro da empresa, e assim, ele não era feliz. Isso é algo tão complicado, isso é algo que eu vejo tanto no meu dia a dia, sabe? Eu tenho depressão e eu sofro com isso, sabe? É muito difícil, às vezes, você olhar e ver que, tipo, cara, hoje é mais um dia que eu tenho que levantar, mais um dia que eu tenho que trabalhar, mais um dia que eu tenho que fazer alguma coisa. Tanto que aconteceu um episódio comigo no ano passado, em 2020, eu vou deixar o link do vídeo no meu segundo canal aqui pra vocês assistirem, que eu conto quando eu tive um
um episódio de crise de pânico muito forte. E Deus, eu sou cristã, e Deus, ele mudou minha vida nesse dia. Esse dorama, ele foi tão... Eu entrei tanto dentro do dorama, sabe? Que eu chorei junto com eles, sabe? Eu fiquei mal junto com eles. Eu recomendo muito você assistir. Se você é como eu, que se entrega muito assistindo, que deixa muito os seus sentimentos... pra assistir, cuidado, porque ele dá mesmo essa bad. Tanto que eu fiquei um tempo sem assistir dorama. Passei umas 2-3 semanas sem assistir, porque eu fiquei tão mal que eu precisava, tipo, processar o que tava acontecendo, sabe? E eu precisava muito desse dorama pra resgatar a minha vontade de assistir dorama depois de Startup. Mas enfim, eu gostei muito do dorama. Assim, apesar dele ser bem difícil, bem orgânico, ele é bem legal. Existem outros personagens do dorama que eu gostaria de falar um pouco sobre eles, mas o vídeo vai ficar muito extenso. Eu queria te convidar pra você assistir esse dorama e colocar suas impressões aqui nos comentários. Porque os outros personagens, como a família do Dong-hoon, os amigos do Dong-hoon, os irmãos dele, cada um específico, eles têm posturas que são diferentes. Os outros personagens, eles são personagens muito legais, assim, de ver as características dele, e a gente consegue até comparar com pessoas do nosso dia a dia. Então, queria muito recomendar pra você assistir esse dorama. E também gostaria de te convidar pra assistir o segundo vídeo, que eu vou deixar aqui no link na descrição, depois que ele tiver sido lançado, que é o que eu aprendi com o My Mister, ok? Então, eu vou indo nessa. Um beijo, fique em paz e até mais. Tchau!